Fala pessoal, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó, seguinte. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as estruturas geológicas do Brasil. Só que, claro, né, antes de a gente saber a estrutura geológica do Brasil, eu tenho que te apresentar quais são as estruturas geológicas para que a gente aplique esse conhecimento ao território brasileiro, obviamente, tá? Quando eu falo para vocês de estrutura geológica, é a base rochosa que vai sustentar o relevo. Ah, professor, beleza, né? Que é isso, né? Aqui, ó, fiz para vocês um desenho esquemático, ó. Imaginei vocês que eu tenho duas montanhas aqui, ó. Duas montanhas. Beleza. Quando eu falo pra vocês montanha, alto, baixo, íngreme, plano, sei lá, ondulado, tudo que eu falo pra vocês da forma, ou seja, o formato da superfície terrestre, eu estou me referindo ao relevo, que é o que está em branco aqui pra vocês. Quando eu falo para vocês da estrutura geológica, que vai ser a nossa aula de hoje, é o que vai dar sustento a esse relevo, ou seja, o embasamento rochoso. Então, por exemplo, eu falo para vocês, olha, qual é aquele relevo? Ah, aquele relevo é uma serra. Beleza, é o formato que está apresentando. Qual é o embasamento rochoso daquele relevo? Ah, agora é uma estrutura cristalina, é uma rocha magmática intrusiva e por aí vai. Então a estrutura geológica é o que dá sustento ao formato que é o nosso próprio relevo. Beleza? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. Quando a gente fala então de estrutura geológica, tem três tipos principais. No Brasil, eu vou apresentar para vocês um outro que não é bem uma estrutura geológica, mas como tem bastante no território brasileiro, acho que vale a pena a gente citar, tá bom? Aqui a gente tem três tipos, no geral. Os crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. O dobramento moderno não coube nessa lousa, então na próxima lousa, né, a gente fala um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Nossa, professor, cráton? Nunca ouvi falar essa palavrinha. Pois é, né? Porque geralmente a gente populariza, a gente vulgariza, aí ficou feio, vulgariza o conhecimento geográfico, falando que é tudo escudo cristalino. Ah, escudo cristalino, tal, beleza. Não é verdade, tá? O nome da estrutura geológica a gente chama de cráton. Cráton. Caso esse cráton, que eu já vou explicar para vocês o que é, esteja na superfície, em cima da superfície, a gente vai chamar de escudo cristalino. Caso esteja embaixo da superfície, ou seja, você tem ali rocha cristalina, aliás, rocha cráton, né, que é rocha magmática intrusiva e tal, e por cima tem uma rocha sedimentar, enfim, uma outra formação geológica, aí a gente vai falar de plataforma de cráton. Então você tem os crátons, que é tudo, escudo cristalino quando está na superfície e a plataforma quando está por baixo da superfície, com uma outra estrutura por cima. Beleza? Ok. Esses crátons, eles são maciços extremamente antigos. E quando eu falo para vocês antigos, muito cuidado, né? Professor, é verdade, meu avô é meio antigo, ele tem 100 anos. Nada, tá? A gente tem que saber diferenciar. E, aliás, tem aula, né, aqui sobre isso, a idade evolutiva do nosso planeta. Por exemplo, 60 milhões de anos, nossa, professor, muita coisa. Não é, tá? Para a história evolutiva do planeta, é relativamente pouco. Está dentro do Fanerozoico, que é o éon mais recente que a gente tem. Quando eu falo para vocês estruturas antigas, em geral, data aí de mais de 500 milhões de anos. Ou seja, baita tempo, hein, galera? Baita tempo, tá? É o que a gente vai chamar de pré-cambriano, que também nas aulas de áreas geológicas que você encontra por aqui, a gente já falou um pouquinho sobre ele, né? O pré-cambriano é tudo aquilo que vem antes do Paleozoico, ou seja, o éon arqueano e o éon proterozoico, os mais antigos, quando a Terra ainda era quase uma bola ali de magma, aí resfriou ali o magma, formou a crosta, formou alguns minerais metálicos, ouro, ferro, alumínio, etc, tá? Então são os maciços mais antigos que a gente tem no nosso planeta, bem antigos mesmo. Em geral, nesses crátons, ou seja, escudo cristalino, ou nessas plataformas, a gente vai encontrar dois tipos de rocha. As rochas magmáticas, que são aquelas rochas formadas pelo próprio resfriamento do magma, a gente já viu aqui também, né, os tipos de rocha que existem, e as rochas metamórficas. Claro, né, pessoal, rocha metamórfica que veio de uma rocha magmática. Porque se vocês lembrarem direitinho do ciclo das rochas, as rochas metamórficas, elas podem vir de rochas magmáticas, de rochas sedimentares, ou de outras rochas metamórficas mesmo. Então, quando eu falo para vocês dessas metamórficas, em geral, de metamórficas que vieram de outras metamórficas antigas, ou de metamórfica que veio de uma magmática, que em geral também é mais antigo. Beleza? Nesses crátons, existe a possibilidade da formação de minerais metálicos. Principalmente, aliás, principalmente não, exclusivamente, se for proterozoico. Porque o pré-cambriano, os crátons, eles são formados lá no pré-cambriano, certo? Que pode ser arqueano, que é o mais antigo de todos, ou proterozoico, que é o intermediário, é o que está no meio, está quase chegando no fanerozoico.
Só existe mineral metálico, ou seja, ouro, ferro, alumínio, estanho, manganês, prata, etc., se for em éon cráton, aliás, éon não, perdão, né? Cráton do Proterozoico, que é esse menos antigo. Não quer dizer que não é antigo, mas é aquele menos antigo. Entendi, o Ricardo falou que toda vez que eu ver cráton, tem mineral metálico. Eu não falei isso, não falei isso. Longe de mim falar isso. O que eu falei foi que aonde existe crátons, aonde existem escudos cristalinos, existe maior possibilidade de você encontrar minerais metálicos. Mais ou menos a lógica é o seguinte: tem mineral metálico? É escudo cristalino, é cráton. É cráton, escudo cristalino? Não necessariamente existem minerais metálicos. Essa é a lógica. Tudo bem? Beleza? Então aqui, ó, os crátons têm essas características. São os mais antigos, rochas mais duras, mais resistentes. Em geral, galera, formação geológica bem embasada, rocha bem resistente. Outro tipo de estrutura geológica que a gente tem são as chamadas bacias sedimentares. Essa aqui acho que é mais fácil a gente conseguir entender, já que a gente já estudou quais são as rochas sedimentares, né, o que é uma rocha sedimentar. E uma bacia sedimentar nada mais é do que um composto, uma área composta de várias rochas sedimentares, tá? Uma estrutura sedimentar muito grande. A rocha sedimentar, em geral, ela é uma rocha mais recente, ou seja, uma rocha que data do Fanerozoico, que de todos os éons é o éon mais recente, lembra, né, a sequência Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico, e esse éon Fanerozoico, ele é subdividido em eras. A era Paleozoica, que é a mais antiga, a Mesozoica, que é a intermediária, e a Cenozoica, que é o que a gente vive hoje. Eu sei que isso pode gerar um pouco de confusão, né? Mas pense o seguinte, nós hoje estamos no éon Fanerozoico, da era Cenozoica, do período Quaternário, da época do Holoceno. Se alguém de Paraná me perguntar então, nossa, em qual era geológica nós estamos? Você sabe dar a resposta agora. Olha que felicidade que a geografia traz pra gente, não é? Beleza? Então, ó, Fanerozoico, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico são os mais recentes de todos, mais recentes. A rocha, a estrutura sedimentar, perdão, ela é sempre composta por rochas sedimentares. Lembrando que a rocha sedimentar, ela tem um jeito bem propício de formação, que eu não vou analisar aqui com vocês nessa aula, porque já existe uma aula de tipos de rocha aqui, né? Mas que basicamente você tem o relevo, aí ele vai sofrendo um desgaste. Esse desgaste, chamado de intemperismo, forma sedimento, que é um fragmento de rocha. Esse fragmento de rocha, ele tende a erodir para locais mais baixos. Aí compacta, sedimenta, né, num local mais baixo, compacta, e dessa compactação a gente vai formar rochas sedimentares. Ou seja, todo esse processo, intemperismo, formou sedimentos, erosão, compactação, sedimentação, a gente chama esse processo de diagênese. Diagênese, a formação de uma rocha sedimentar, tá bom? Então as rochas sedimentares têm essa característica. Como a rocha sedimentar, a estrutura sedimentar, ela é mais porosa, ela é menos resistente, é muito mais frágilzinha, é muito comum a gente encontrar, por exemplo, combustíveis fósseis. Então, por exemplo, dá para encontrar xisto bituminoso, dá para encontrar petróleo, dá para encontrar gás natural, dá para encontrar carvão mineral, todos os combustíveis fósseis. E também a formação de aquíferos. Grandes aquíferos são formados em estruturas sedimentares. Tanto que, por exemplo, aqui no Brasil, a grande bacia, o grande aquífero Guarani, por exemplo, ele é encontrado na bacia do Paraná, que é uma estrutura de arenito, rocha sedimentar, uma estrutura sedimentar arenítica. Por quê? Porque como é uma rocha porosa, aquela água vai penetrando e vai infiltrando no poro daquelas rochas, formando um grande aquífero, um grande reservatório de água que dá para explorar. Inclusive o aquífero Guarani, ele é bastante explorado aqui no Brasil. Belezinha? Tá bom? Então, ó, formação de combustíveis fósseis e ou aquíferos. Certo? Então tá, galera, ó. Tira um print aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os dobramentos modernos, né? O que são os dobramentos modernos. E depois vai falar um pouquinho sobre a estrutura brasileira. A outra estrutura geológica que existe no território brasileiro, aliás, que existe no mundo, mas não no território brasileiro, que são chamados dobramentos modernos. O que é o dobramento moderno, professor? Isso a gente já vê com mais detalhes na aula de agentes internos do relevo. Quando você tem ali as placas tectônicas, a litosfera, a camadinha de rocha, quando elas vão no movimento convergente de encontro, uma tende a mergulhar no magma, faz um processo chamado de subducção, e acaba dobrando a outra placa tectônica. Esse processo de dobramento de placa tectônica dá origem aos dobramentos modernos. A gente chama de orogênese, processo de formação de montanhas, montanhas jovens, recentes. Então você pega
os Alpes, as Montanhas Rochosas, deixa eu ver o que mais. Fugiu os nomes aqui. O Himalaia, por exemplo, tá? A Cordilheira dos Andes. Todos esses são grandes dobramentos modernos que existem no mundo. Todas as áreas de encontro de placa tectônica e encontro convergente de placas tectônicas. É o nosso terceiro tipo de estrutura geológica, tá? Então, ó, geologicamente é o mais recente de todos, visto que esse processo de dobramento moderno, esse conjunto montanhoso, ele até recebeu um apelidinho, a gente fala que são os dobramentos terciários, porque o período terciário é o segundo mais recente, né? O terciário, vamos só lembrar, ó, nós estamos no éon fanerozoico da era cenozoica. A era cenozoica é dividida em dois períodos. O terciário, que é o mais antigo, que é quando começaram a se formar os dobramentos modernos, né, os Alpes, Himalaias, Andes e tal. E o quaternário, que é o que a gente está hoje. Atualmente nós estamos no período quaternário da era cenozoica. Belezinha? Então, geologicamente é bastante recente. Sempre se forma no movimento convergente de placas. Isso aqui a gente não tem no território brasileiro. Então, se eu tivesse que fazer para vocês um desenho esquemático de como seriam as estruturas geológicas, seria isso aqui, ó. Aqui a gente vai ter, galera, toda vez que você vê cruzinha no relevo, dica, cruzinha no relevo, a gente sempre está se referindo a cráton, estrutura cristalina, sendo que essa estrutura cristalina que está na superfície, a gente vai chamar de escudo cristalino. Olha o escudo cristalino aqui, ó. Escudo cristalino. Tá? Já essa partezinha do escudo, que está debaixo da rocha sedimentar, a gente vai falar que é uma plataforma de cráton. Escudo cristalino, que também é um cráton, e a plataforma, que também é um cráton. Beleza? Esse vermelhinho que eu coloquei para vocês, ele se formou a partir do intemperismo e da erosão, ou seja, da diagênese. Intemperizou, desgastou, formou sedimento. O sedimento vai lá e tende a se depositar nessas regiões mais baixas, formando nesse meio do caminho o que a gente conhece como uma grande bacia sedimentária, uma bacia de sedimentos formada por diagênese, processo de formação de rochas sedimentares. Já nessa porção mais a leste, a gente vai ter uma formação pontiaguda, percebam, né? Não é igual um escudo cristalino. A noção que vocês têm que ter é mais ou menos comparar a nossa formação de Serra do Mar, que a gente tem aqui no Brasil, que são morros arredondados, aplainados, desgastados, altos até, vai. Não é aquele alto, assim, mas é altinho. Isso é um escudo cristalino. Morros, serras e dobramento moderno, que chega a ter 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 metros de altura, formado pelo movimento convergente de placas tectônicas. Tudo bem essa diferença? Tranquilidade? Então tá. Bom, no Brasil, galera, no Brasil a gente pode esquecer esse dobramento moderno, tá? O Brasil não tem dobramentos modernos, não tem. Não tem. Mas nós temos escudos cristalinos e bacias sedimentares. Aliás, 36% do nosso território ele é formado por crátons, ou seja, por escudos cristalinos de maneira geral. Sendo que esses crátons, 32% é do Arqueano, ou seja, os mais antigos de todos, tá? Os mais antigos, o éon mais antigo, e 4% é do Proterozoico. Para você que é um bom aluno e se ligou no que eu estou falando da aula, lembre-se, quando nós temos áreas proterozoicas, existe a possibilidade de exploração de minerais metálicos. Será que o Brasil tem muito mineral metálico? Imagina, né? Só muito, galera, só muito. A gente tem ouro, tem ferro, tem alumínio, tem estanho, tem manganês, enfim, tem qualquer mineral metálico que você possa imaginar. Nióbio, né? Enfim, a gente tem, galera, qualquer mineral metálico que você possa imaginar. Geralmente, esses minerais metálicos, eles ficam no Proterozoico. Professor, eu posso encontrar mineral metálico na bacia sedimentar? Bem difícil. Só se essa bacia sedimentar ela foi formada por rochas que eram do Proterozoico. Então desgastou, intemperizou, formou sedimento, esse sedimento compactou aqui, você encontra resquícios de mineral metálico, mas que veio de uma rocha cristalina, do Proterozoico. Aonde você vai encontrar aqueles grandes minérios, aquelas grandes reservas, somente em crátons do Proterozoico. E olha que interessante, galera, geralmente esses crátons, essa rocha cristalina, se ela estiver localizada num planalto, a gente vai ter aula sobre relevo mais pra frente, mas já dando um spoilerzinho aqui, se ela estiver localizada num planalto, se for um planalto cristalino, vai dar origem ao que a gente chama de serra. Então, dica, morro, serra, qualquer relevo irregular, são meias laranjas, segundo o Aziz Absaber, né, os mares de morros aqui do sudeste brasileiro, por exemplo, a gente vai falar que são áreas onde existe uma grande possibilidade de você encontrar minerais metálicos. Pensa nos nomes
da onde a gente explora mineral metálico aqui no Brasil? Serra do Espinhaço, Serra dos Carajás, Serra do Navio. Por que tá tudo em serra? Porque serra é uma estrutura cristalina, ou seja, onde existe a possibilidade da exploração de minerais metálicos. Beleza? Os maiores exemplos que eu posso dar aqui para vocês: o escudo das Guianas, extremo norte do território brasileiro, o escudo atlântico aparece bastante também, e o escudo do Brasil Central. São os 3 grandes escudos cristalinos, as 3 grandes áreas cratônicas que existem no território brasileiro, tá bom? Minoria, né? A grande maioria do território brasileiro são bacias sedimentares. Ah, professor, beleza. Bacia sedimentar que a gente viu que se forma a partir da diagênese, formação das rochas sedimentares, né? Nessas áreas, existe a possibilidade da formação de combustíveis fósseis e aquíferos. O Brasil tem áreas de combustíveis fósseis? Só muita. O Brasil é um grande exportador de petróleo, por exemplo. E a gente tem combustíveis fósseis, inclusive petróleo, em áreas continentais, áreas onshore, áreas continentais. Bacia do Urucu, por exemplo. A Bacia do Urucu, ela fica na Amazônia e é uma área que tem reserva de petróleo e de gás natural. Mas para formar petróleo não tem que ser área oceânica? Tem. Isso quer dizer que a Amazônia, um dia já foi fundo de mar. Não, professor, mentira. Verdade, tá? O relevo está em constante transformação. Então a Amazônia hoje, que está na superfície, e você consegue ali, né, fazer uma viagenzinha, tal, ver o boto cor-de-rosa, todo aquele papo, ela já esteve no fundo do oceano e foi uma área de formação de combustíveis fósseis. Olha que interessante, né? Tá bom? E aquíferos? Tem aquífero na Amazônia, o aquífero Altério do Chão, que, aliás, é o maior aquífero do mundo e fica na bacia amazônica, bacia sedimentar. Todo aquífero é uma área de reservatório de embasamento sedimentar. E os grandes exemplos que a gente tem, né? A bacia amazônica, a bacia do Paraná, Oeste Paulista, onde a gente vai ter, inclusive, o aquífero Guarani, fica na grande bacia sedimentar do Paraná. E a bacia do Parnaíba, são os 3 maiores exemplos. Obviamente não são os únicos, mas são os maiores exemplos que eu recomendo para vocês saberem pelo menos a localização, tá? Então saibam esses 3 escudos e essas 3 bacias sedimentares. Já que a gente está falando do território brasileiro, eu vou dar um bônus aqui para vocês. Bônus, tá? Que é as áreas vulcânicas. A área vulcânica, ela faz mais ou menos parte da estrutura geológica, tá? O que aconteceu? Aqui no Brasil, há algum tempinho atrás, na verdade, uns da Mesozoica, outros da Cenozoica, um pouco mais recente, a gente teve derramamento vulcânico no Brasil. O que aconteceu? Placa tectônica rachou, fez um crack e saiu magma para a superfície. Dessa saída de magma, a gente vai ter o resfriamento desse magma e a formação de rochas vulcânicas, rochas basálticas, por exemplo, tá? O Brasil, ele tem mais ou menos, 8% do seu território coberto por esses terrenos vulcânicos. E daí, professor? E daí que terreno vulcânico tem algumas potencialidades, sendo que a principal dela é a formação de solos férteis. Rocha vulcânica, quando intemperizada, faz a tal da pedogênese, que é a formação dos solos, e dá origem a solos férteis. O maior exemplo que eu posso dar para vocês, onde aconteceram esses derramamentos vulcânicos? Se for do Mesozoico, que é um pouquinho mais antigo, aconteceu bastante no Oeste Paulista, Paraná, e deu origem, por exemplo, ao solo de terra roxa. Litossolo, um dos solos mais férteis do Brasil, é uma área de terreno vulcânico. Tanto que essa terra roxa, ela vem da decomposição do basalto, do intemperismo do basalto, que é uma rocha preto-avermelhada, que os italianos chamavam de rossa, porque roxo é rosso para os italianos. Então a gente já portuguesou para roxo. Migué que a gente deu, tá? O nome certo seria terra vermelha. Mas chama de terra roxa, beleza, né? Os pés roxos, os pés vermelhos lá do interior de São Paulo e do norte do Paraná, tá bom? E se for um derrame basáltico um pouco mais recente, um vulcanismo mais recente, a gente pode colocar as ilhas litorâneas que a gente tem aqui no Brasil. Então, por exemplo, Martim Vaz, Trindade, Fernando de Noronha, grande parte dessas ilhas litorâneas que a gente tem no Brasil, elas são áreas de derramamento vulcânico, áreas de vulcanismo, geralmente possível de agricultura, origem de solos férteis. Beleza, galera? A estrutura cristalina brasileira, deu para entender? Então tá. Tira um printzão aí, olha o print. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a aula. Beijos, abraço, tchau e até a próxima, galera. Falou!